Vamos começar aqui, família, com mais um videozinho do linkzinho. Vídeo de Jujutsu, né? Jujutsu Kaisen suas mortes toscas ou não. Bora ver aqui. Bom, só pedindo no início do vídeo para deixar o like e se inscrever para dar aquela fortalecida. E é isso, família. Vamos seguir aqui. E eu faço live na roxinha caso você queira participar. Tá o link aqui embaixo. Eu troquei pra quem me segue e vê as lives, eu troquei os dias. Então, só informando mesmo. E simbora, sem muita enrolação. 3, 2, 1. Play. Eu sou o Link e eu tenho um canal de anime, jovens. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje eu tô aqui pra falar sobre Jujutsu Kaisen. Eu juro pra vocês, mano, que a ideia de fazer esse vídeo aqui surgiu de um comentário. Eita, um comentário? Eu lembro que eu tava passando em algum dos meus vídeos do canal de anime e eu vi alguém falar exatamente isso. Caraca, mano, esse moleque fala mal de todos os animes da Terra, mas de Jujutsu Kaisen ele nunca fala, né? Como eu quero ser uma pessoa... Eu não entendi, pô. Que gosto peculiar é esse? que vai gabaritar a lista de falar mal de tudo que existe na Terra, vou falar de um dos temas mais... Já falou mal de tudo, Linkzinho? Tipo, Naruto, Boruto... Mas o que é? Terceira temporada de One Punch? Mas o que é? Não tem muita coisa não. Boku no Hero? Talvez dos shonens mais famosos, talvez. Polêmicos de Jujutsu aqui porque achei interessante a ideia. Então vamos nessa. Eu acho, jovens, que se tem uma coisa que eu sempre ouvi as pessoas falando a respeito de Jujutsu Kaisen, isso, mano, até antes de eu começar a ler o mangá e ver o anime de fato, era toda aquela questão de você não poder se apegar aos personagens, porque as mortes de Jujutsu não tinham peso. Eu já vi, inclusive, vários youtubers que fizeram vídeo a respeito disso, sabe, falando sobre como em Jujutsu Kaisen também, os personagens eram meio desperdiçados, sabe? E eu tenho certeza que muitos de vocês aí que já assistiram ou leram a obra têm alguma opinião. Cara, é porque é meio complicado, mano. Boa parte dos personagens são desperdiçados, outra boa parte não é desperdiçada. Então vai ter uma morte ali que ela poderia ter um impacto melhor se fosse mais bem trabalhado. Assim como vai ter uma morte ali que ela já, meio que, o personagem já entregou o que tinha que entregar mesmo. Então não tinha muito o que reclamar, só aconteceu o fatídico dia do fim dele, pô. Opinião a respeito. O que eu queria saber, inclusive, dá uma parada no vídeo aqui logo no começo, por sinal, e já deixa sua opinião a respeito aqui. O que você acha disso? Acha que é verdade? Que não é? Bom, de qualquer jeito, só avisando antes de a gente começar a falar os Tem bastante personagem que já foi de F de graça, tá ligado? Mas não é como se todos fossem. É porque alguns que a galera se afeiçoa bastante, né? Eles reclamam bastante. Eles reclamam bastante mesmo. Tem dois em especial que a galera reclama mais. E esses são o maior motivo da galera falar que morte em Jujutsu Kaisen não tem muito peso. Mas a maioria, tá ligado? A maioria que acabou caindo com o passar da história teve um certo sentido pra morte desse personagem. Mesmo que, pô, foi uma parada que só aconteceu rápido, tá ligado? E teve uns que só foi mesmo. Mas teve certa lógica. Uns dois aí, num certo arco aí, a galera meio que fica um pouco receosa ainda. Teve um recente aí que a galera não tá aceitando, tá achando que ele vai voltar, mas não vou comentar sobre isso não. Argumentos aqui que, né, vai ter spoilers pesados do mangá aqui, então vocês estão avisados. É spoiler, família, spoiler, pô, desculpa. Eu acredito que pra poder falar um pouco sobre essa discussão em específico, eu vou tentar usar um ponto de um canal gringo que eu acompanho e que eu vi um vídeo muito interessante a respeito desse canal, onde basicamente ele tentava comparar os mangás de Battle Shonen antigos com os mangás atuais. Quando eu digo mangás antigos, eu quero dizer uma parada tipo a última geração que a gente teve, tipo Naruto, Dragon Ball, One Piece, sabe? Esses shonens antigos que eram muito grandes, por sinal, com alguns shonens mais novos, como por exemplo Chainsaw Man ou Jujutsu Kaisen. O ponto do qual esse cara fez esse vídeo era justamente falar um pouco sobre como mangás antigos que eram muito famosos possuíam um ritmo muito mais lento, não apenas para poder desenvolver mais as histórias e tudo mais. No entanto, eles tinham muito mais cenas tranquilas que eram simplesmente feitas não para desenvolver, mas para mostrar os nossos personagens. Sendo assim, eles pareciam muito mais gostáveis e o anime parecia muito mais tranquilo de se assistir. Porque tinha que enrolar, né, Linkzinho? Tinha que enrolar, tinha que aumentar o número de episódios, de capítulo pra vender, pô, tinha que vender. Do que os animes de hoje em dia, com os personagens tendo muito mais tempo de tela. Hoje em dia, parceiro, tem internet, tá ligado? Dá o largo podre aí do estúdio aí, dá merda, pô, dá merda interna. Por sinal. E eu genuinamente me lembro bastante disso, porque quando eu era criança, eu assistia muito Naruto e tudo mais, né? Naruto clássico que passava na TV, ou alguns episódios e coisas que eu tinha em DVD, por exemplo, onde a gente tinha muitas cenas, muitos episódios, onde a gente tinha só, tipo, cenas descontraídas. Aquele famoso episódio de praia, sabe? Mostrando os personagens vão almoçar, aí você vê meio que o que eles gostam de comer, você vê eles interagindo
interagindo um com o outro, fazendo compras, ou então fazendo alguma coisa, sabe, quando eles não estão exatamente sendo ninjas. Eu nunca na minha vida vou esquecer aquele episódio de Naruto, onde os personagens eles só ficam tipo um episódio inteiro tentando arrancar a máscara do Kakashi pra ver como é que é o rosto dele por baixo, por exemplo. Isso não necessariamente foi feito só pra dar profundidade pros personagens, mas pra poder dar mais tempo pra gente também gostar ou não gostar exatamente deles. E é aí que entra essa comparação com os mangás da nova geração, onde eu lembro que no vídeo desse cara ele fala que, tipo, ele assistiu Jujutsu Kaisen e quase que nos primeiros, sei lá, 19, 20 episódios, ele não sentia praticamente nada com o Itadori, por exemplo. Ele não achava o Itadori um personagem ruim, por exemplo, um protagonista ruim. Só que era muito estranho como a gente já tinha passado, tipo, sei lá, 15, 16 episódios, e o Itadori ainda passava meio que essa impressão pra algumas pessoas de, tipo, ele não é um personagem ruim, ele é legal, na verdade, ele parece ser uma pessoa meio gente fina, só que eu só não ligo muito pra ele. É porque, cara, a parada do Jujutsu é um pouco diferente, tá ligado? Primeiro que Jujutsu não era nem pra ser sistema de escola, né? Aí já complica, mas eu não vou entrar nesse mérito, não. Enfim, falando assim do Itadori, cara, a parada do Itadori... Não, falando de Jujutsu ao todo, cara, é porque, cara, Jujutsu, ele faz uma coisa que muitas obras falham em fazer. Eu comentei isso também no vídeo passado. Mas Jujutsu faz uma coisa que muitas obras falham, que é o desenvolvimento dos personagens secundários, tá ligado? Jujutsu, ele tenta desenvolver bem, não bem, mas ele tenta explorar outras áreas sem ser o ponto central, que seria o protagonista. Mas não é como se o protagonista fosse jogado totalmente de canto. Só que tem outros personagens que já estão ali, que já existem, que tem certo desenvolvimento que parece ser mais interessante ali no momento. Ou, tipo, a divisão de núcleo de Jujutsu é meio... Não meio confusa, mas... meio que não beneficia muito o Itadori, tá ligado? Mas ele tem desenvolvimento, sim, entendeu? Mas em comparação aos outros, aí fica meio... Não é tão destacável, sei lá, como um foco que um Goku tem, que um Luffy tem, que um Naruto tem. Não é destacado nesse nível. É muito mitigado, tá ligado? É muito mitigado. Aí fica complicado mesmo. Mas não é como se o Itadori não tivesse o seu desenvolvimento. Mas é o desenvolvimento do Itadori, ele é gradativo com o próprio Itadori. O mundo de Jutsu, ele não... no caso, o Itadori, ele não extrapola a níveis absurdos. Ele até vai muito bem, tá ligado? Pra maneira como ele começou, tá ligado? Ele evoluiu bem. Só que ele não evoluiu como a galera queria. Que era, tipo, ele já ter batido no nível especial já direto, estraçalhando tudo. Não é assim que a banda toca, tá ligado? Jujutsu mostrou isso, que nem é assim que a banda toca. Então, tipo, a evolução do Itadori é gradativa. Só que a galera queria que fosse um pouco mais rápido. Só que Jujutsu começou a fazer as coisas rápido também. Então, outros personagens começaram a fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá ligado? E aí não deu pra desenvolver só o Itadori, tinha que desenvolver outras coisas, outros núcleos. Aí ficou essa bagunça, entendeu? Aí vai focar em quem ao mesmo tempo, entendeu? Fica difícil. Fica difícil. Aí vai do escritor, né? Vai do escritor. Cada um consegue, tipo, uma artimanha, um jeito pra fazer a obra andar do jeito que quer, né? É como eu falo, mano, nem todo mundo tem o tempo infinito ou o mangá infinito igual o Oda tem com One Piece, pô, pra poder trabalhar isso, tipo, trabalhar núcleos e essas coisas, tudo direitinho, mano. Nem todo mundo é assim, cara. Infelizmente, ou felizmente, né? Porque ninguém quer trabalhar igual o Oda, tá ligado? Porque o que o Oda faz é anormal, entendeu? O que o Oda faz é anormal, mas pra um autor normal conseguir trabalhar vários núcleos assim ao mesmo tempo é meu. Eu acho que é complicado, né? Eu acho que é complicado, porque eu não sou escritor, então eu não sei, mas vai do escritor de cada obra, né? Depende muito de como ele vai construir sua história. Esse é o ponto. Dá uma marcada nessa frase e vê se você não consegue aplicar isso muitas vezes numa mesma obra. Eu só não ligo muito pra ele. Marcou essa frase? Ok, então, vamos continuar. As mortes de Jujutsu Kaisen, elas têm peso ou não? Os personagens, eles são realmente desperdiçados? O Gig desperdiça muito os personagens da obra dele? Ou isso daí é só meio que baboseira? Eu acredito que todo mundo que já viu a obra saiba que Jujutsu Kaisen, ele tem muito essa parada, né, de ser um mangá que desde o início se apresenta como algo mais cruel, mais sombrio e bem mais direto ao ponto. Sim. Também, né? A gente tem vários exemplos disso dentro da história, tipo aquela frase do Satoru Gojo falando que os feiticeiros sempre morrem sozinhos, feiticeiros sempre morrem com arrependimentos, a vida é uma merda e pessoas vão morrer. Tanto é que o objetivo do próprio protagonista da série, né, o Itadori em si, desde o começo da obra, não era literalmente nem, tipo, virar um cara forte, virar um cara pique e tal, não, o objetivo dele era só, tipo, que as pessoas conseguissem morrer tendo uma morte honrada. Então o anime já começava com esses temas um pouco mais pesados. E o objetivo dele era morrer, né? O objetivo era enfiar todos os dedos na goela
os 20 dedos na goela e depois, ó. Eu acredito, inclusive, que ele tem muitas formas de representar isso, como, por exemplo, no arco de Shibuya, vamos supor. A gente tem aquele personagem que morreu, que era muito gostado por todo mundo, que era o personagem do Nanami, por exemplo, que ele era uma grande representação disso. O maluco tava cansado, não queria mais lutar, ele era super honrado, o maluco era praticamente um herói em pessoa, e eu lembro que quando ele tava prestes a morrer, ele ficava pensando várias e várias vezes sobre como ele queria tirar umas férias. Ele queria ir pra Malásia, especificamente pra Malásia, pra poder passar um tempo de férias lá, e aí a gente meio que passa alguns capítulos depois do arco de Shibuya, e a personagem da Mei Mei estava na Malásia. Mei Mei, pra caso vocês não se lembrem, é aquela maluca que tava no arco de Shibuya por sinal, mas ela cagou, mano. A desgraçada fugiu da Moleque, ela só falou, beleza, não é pra mim. luta. E ela acabou se dando bem no final. Enquanto que o herói, que merecia de fato estar na Malásia tirando férias, não estava. Não existe honra no mundo. É, mas é a crueldade do mundo de Jujutsu, pô. É a lógica do mundo, pô. Aceita e engole o choro, né? Essa é a ideia. Essa é a ideia, mano. Os fortes vencem, tá ligado? Os fracos perdem. E aqueles que fogem sobrevivem pra contar a história, pô. É isso. Tá ligado? É simples assim. Esse é o mundo de Jujutsu, pô. É meio complicado, mas a morte do Nanami, cara, nem questão de falar se foi justo ou se foi injusto em comparação com a Mei Mei, cara. Não vou entrar nessa discussão. Mas a morte do Nanami, em si, a morte do Nanami, pra mim, ela não foi desperdício como se fosse comparado com o Danobara, tá ligado? Pra mim, o Danobara foi, tipo... como eu posso dizer, cara? Foi... Cara, foi tipo um prego no caixão, vamos dizer assim. A morte da Danobara foi um prego no caixão pro Itadori cair. Só que depois ele volta, tá ligado? Então meio que... Entendeu? Poderia só ter utilizado o Nanami disso, entendeu? O Nanami como gatilho. Mas utilizou a Nobara, pô. A Nobara como gatilho pra ele cair, depois levantar e etc, entendeu? Meio que, pra mim, a morte do Nanami funciona, mas a da Nobara podia ter trabalhado melhor a personagem pra quando acontecesse o fatídico, né? Fosse mais impactante. Porque a morte da Nobara, ela não tem tanto peso pra gente. Ela não teve aquele peso absurdo porque a gente não teve um contato com a Nobara. Esse é o problema. Com o Nanami a gente teve até o flashback dele lá, com ele moleque ainda, então menos mal, tá ligado? Já a Nobara... de Jujutsu. Se você for corajoso, você acaba morrendo. Se você for muito determinado, seus sonhos só são destruídos. E isso, em teoria, pra mim, é um ponto legal da história. É um ponto que, em teoria, tornaria a história imprevisível. Isso deixaria a tensão da história sempre alta. Só que isso é completamente atrapalhado, jovens, pela essa questão do ritmo da história. Porque assim, jovens, eu acho que as mortes de Jujutsu não têm peso de forma geral dentro do universo da história? Não, eu não acho. Mas eu acho que o Gege desperdiça personagens. Eu acho que por conta dessa questão do ritmo da história, parece que os personagens são muito mais desperdiçados do que eles de fato são. Eu acho que nesse quesito, o Jujutsu Kaisen, ele é um mangá mas tem personagem que é desperdiçado. Como eu falei, a própria Nobara foi um desperdício. que parece muito com Chainsaw Man, pra poder ser bem sincero pra vocês. Não é como se ela fosse um personagem absurdo, que teve um desenvolvimento absurdo, coisa e tal. Não vou nem entrar nisso daí, mas... meio que ela só foi jogada de lado, entendeu? Ela só foi jogada de lado. E tem personagens assim que também só foram jogados de lado. E acontece, mano. É pra mostrar como o mundo de Jujutsu é cruel, pô. Só que é uma merda, tá ligado? É uma merda. No final de tudo continua sendo uma merda. É uma daquelas obras que o ritmo dela parece meio rápido demais, sabe? Muito direto ao ponto. Os personagens têm poucas cenas. Muitas poucas cenas de apreciação, de respiro. E apesar de eu achar muito legal essa parada do Gege não ter medo de matar um personagem e tal, isso torna a história mais tensa e a tensão da história vai estar sempre alta, tem um detalhe aí. Pra que as pessoas que estão lendo a história sintam medo no meio de uma luta, elas se sintam tensas, com raiva, com medo de que um personagem morra, primeiro elas têm que meio que se importar com os personagens que estão participando da luta, né? E eu acho que essa é exatamente a parada que acontece. Depois da morte do Nanami, existem... É o que acontece muito em Shingeki, pô. A galera já só desiste, tá ligado? A galera só desistiu. A tropa de exploração lá, mano, quer saber? Eu sei que esses daqui vão ficar vivos, então até o final da história, se um deles morrer ou outra coisa... Foda-se, tá ligado? Tropa de exploração, todo mundo morre. É a mesma coisa, pô. Meio que perde o peso por ficar matando demais, pô. As mortes na história. Que você simplesmente só fica meio indiferente, sabe? A Nobara, por exemplo, ela morre em Shibuya. Ela é uma das personagens que você sabe que ela é meio que uma das 3 protagonistas, então talvez ela tenha uns detalhes legais. Você meio que vê umas pequenas coisinhas dela ali. Você tem umas cenas legais com ela, umas cenas engraçadinhas. Ela tem um poder maneiro. Ela começa a crescer um pouquinho na história.
e ela morre. E a reação que você tem é exatamente aquela frase que eu tinha falado antes. Pô, cara, tenso que ela morreu, mas... eu só não ligo muito pra ela. Então, vida Pois é, isso é triste. que segue. Isso Tipo, eu ligo pra Nobara, porque eu gostava muito dela, mas ainda gosto, né? Como a personagem morreu na história, não deixa de existir, né? se repete várias e várias Fala como se fosse um falecido real, tá ligado? vezes. Eu lembro quando eu tava lendo um mangá, por exemplo, tinha uma personagem chamada de Yuki. A Yuki era meio que tipo... Ah, não, essa foi totalmente desperdiçada. feiticeira de grau especial e tudo mais, né? E desgrama, só tem 4 feiticeiros de grau especial nessa história. Tem tipo o Gojo, o Yuta e o Geto. Então eu esperava que a Yuki fosse pica. Ela aparece e ela começa a desenvolver umas paradas interessantes. Mas ela é. O problema é que o autor não quis mostrar mais dela, né? Antes ali da história, né, uns conceitos legais a respeito do Tengen e tudo mais, e você fica esperando, pô, quando essa menina lutar aqui, ela vai ter muita cena legal, ela vai oferecer muita coisa pra história, e ela meio que só tem, tipo, uma luta contra o Kenjaku, e ela morre, e apesar de ser muito maneira a luta dela, e você pensar, caraca, ela é muito forte, ainda continua na mesma pira de, eu só não ligo muito pra ela, porque ela não apareceu o suficiente, então quando ela morre, só parece meio decepcionante mesmo. E isso também causa um pouco de efeito ruim em algumas cenas que eram pra ser muito mais impactantes na história. A ideia que o Gege queria passar, pelo menos na minha visão, né, que tava lendo a luta ali e dando uma olhada muito forte nos comentários do público e tudo mais, era essa. O fato de que a Yuki morreu pro Kenjaku era porque o Kenjaku era muito inteligente, mas ao mesmo tempo, ele queria passar a ideia de, caraca, ela é muito forte, ela é extremamente forte, olha como essa personagem aqui é incrível. Mas a questão é que você nunca vê ela exatamente sendo, tipo, muito forte, sabe? Nunca a gente teve uma luta dela, por exemplo, tipo, lutando de verdade e massacrando um oponente pra você pensar, caraca, ela é forte pra caramba. Então, na realidade, quando ela perde, você tem a impressão de que, tipo, talvez ela não fosse tão forte assim. Muitas coisas... mas muitos personagens acabam sofrendo disso, né? Acabou acontecendo com a Yuki, mas aconteceu com vários outros. E também em várias outras obras também. Isso acontece, tipo, quando o autor, ele trabalha com o personagem, mas ele trabalha com feitos dele em diálogos, mas não em cenas. A Yuki, ela tem um feito... Ela tem feitos, no caso. Não feitos, mas... Ela tem um diálogo, não... em texto, tipo, feitos em texto. Que ela, em texto, ela é uma feiticeira de grau especial. Então, o hype em cima dela já é alto. Porque, em comparação, a gente tem o Geto, o Yuta e o Gojo, tá ligado? O Gojo a gente já sabe que é uma escala um pouco acima, né? Um pouco é muito exagero, né? É muito. Uma escala muito acima. Então, a gente já esperava que ela fosse, tipo, equiparável ao Yuta e o Geto, né? Só que aí, meio que ele nunca fez uma escada pra ela. Entendeu? Ele não colocou um personagem de escada pra ela para mostrar do que ela é capaz. Ou, sei lá, outros personagens ou algo do tipo. Não, ele só tacou ela no momento onde precisava mostrar ela, porque ela tava na história. Aí depois colocou ela de novo, tá ligado? Pra lutar contra o Kenjaku e depois tirou ela de cena, pô. Então, meio que a gente não tem um vínculo com ela. A gente só, tipo, fica olhando e fala, pô, esperava mais. É isso, tá ligado? Esperava mais. Coisas tem menos impacto. O personagem do Higuruma, por exemplo, que eu gostava bastante dele, né, o famoso advogado aí da história, ele apareceu pouco, ele era muito legal. Ele não teve muitas lutas, mas as lutas que ele teve foram muito legais. E ele morreu na luta contra o Sukuna. Eu acho que foi uma morte que eu fiquei tão indiferente, cara, que eu juro pra vocês que eu mal raciocinei o fato de que ele tinha morrido. Eu senti isso também, mas não era nem porque, tipo assim, foi indiferente. É porque eu, ainda dentro de mim, eu ainda tava olhando e falando, mano, talvez ele não tenha morrido, tá ligado? Mas depois eu pensei e falei, não, ele morreu mesmo, deixa pra lá. Deixa pra lá. Esse aí foi de gosto também. Luta, eu vi a página que ele morreu e fiquei, ok, também é Jujutsu, né? Os personagens meio que morrem do nada, então vida que segue. Não, mas eu acho que é também o contexto, né, Linkzinho? Você tava pegando, a gente tava pegando uma sequência, tipo, a gente pegou o Gojo e depois o Hajime, entendeu? Aí agora, e depois teve o Higuruma, então você pegou numa sequência também. Então não tem como falar, tipo, acontece, né? Acontece. Então é meio difícil, pô, você fazer essa comparação, tá ligado? E com esse personagem específico, nesse ponto, assim, da história, é difícil você pegar e fazer essa comparação. Até porque o Higuruma, ele até teve tempo de tela, teve uma lutinha, coisa e tal, diferente da Yuki, tá ligado? A Yuki só foi jogada fora. E fica de novo naquela. Eu só não ligava muito pra ele. Não é que o personagem era ruim, não é que o desenvolvimento dele tava sendo ruim. É que você fica com essa sensação de que você não teve o suficiente do personagem. Que foi um desperdício ele ter morrido agora. Eu acho que o personagem que mais passou essa sensação até o momento foi um dos vilões principais da história, o Kenjaku. Kenjaku é um vilão... não, isso aí ele fez o que ele tinha que fazer, ele tinha que morrer mesmo. Que tava participando da história, cara, praticamente desde o começo do primeiro arco ali da história, né? Quando o pessoal ainda achava que ele era o Getou com uma cicatriz na cabeça. O Kenjaku, mano, ele é muito zica. O maluco tá tão conectado com as coisas da trama que ele é meio que
a mãe do Itadori. E aí meio que tá rolando uma luta muito pica E até agora a gente não teve explicação direito das paradas em relação ao Itadori, né? A criação dele, mas tudo bem. dele com o Takaba. Não precisa, né? Pra quê? E ele só morre do nada. E a morte dele é Morreu do nada, não. Foi planejado. Foi planejado. Eu sou um dos adeptos que aceita a morte do Kenjaku. É porque, tipo, foi uma trama bem filha da puta, né? Botaram o Takaba ali, fizeram a estratégiazinha. Aí ele abaixou a guarda, chegou o Yuta. Zé Coxinha, vral. zoada, Link. Não. O que no mundo Jujutsu, né, é tranquilo, né? Zé Coxinha é tranquilo. Zé Coxinha é esporte no mundo Jujutsu. Eu não acho a morte dele zoada. Eu lembro que quando ele morreu, um monte de gente ficou meio decepcionado. Pô, por que o Yuta matou ele tão rápido e tudo mais? Nossa, que bosta, o Yuta atacou por trás. Só que, sinceramente, eu achei pica. O pessoal meio que esquece que os personagens de Jujutsu não eram super-heróis pra quererem fazer um combate justo com o vilão psicopata que tá tentando destruir o planeta. O Yuta viu o maluco moscando, ele passou a faca no pescocinho do cara e já era. Só que o tenso é que ele morreu do nada. Toda aquela parada dele ser a mãe do Itadori, muitas coisas que ele ainda poderia fazer e oferecer na história, ou então muitas lutas que o Kenjaku poderia ter pra mostrar mais das habilidades dele. Mas a história tem que acabar, mano. A história tem que acabar. Eu entendo a galera que fica falando, mas o Kenjaku tinha muito a oferecer, entre outras coisas. Não, ele tinha, tá ligado? Mas é como o português diz, né? Tá certo, tinha. Não tem mais, já foi, entendeu? Uma hora ele tinha que cair, cara. Uma hora ele tinha que cair, então acabou acontecendo. Então, a simulação com o Tengen, a explicação mas não precisa que... O Itadori foi um rato de laboratório, pô. Gerado pelo próprio doutor, né? E é isso, cara. Não precisa de mais explicação que isso. Aí talvez a gente tenha explicação com a luta agora, com o passar da luta. Então, meio que isso pode se tornar insignificante ou não tão importante. Falei errado, significante não. Não tão importante assim. A explicação direta do Kenjaku. Pode vir, sei lá, o Sukuna olhando pro moleque e falando, caraca, então o Kenjaku botou esse nesse moleque, aquele filho da... Entendeu? Pode acontecer também, entendeu? Pode acontecer, a história ainda não acabou. A história ainda não acabou. Quando acabar e não tiver esses detalhes assim, aí a gente pode comentar uma coisa ou outra, tá ligado? Enquanto não acabou, pode aparecer a qualquer momento. Ele só não teve. Ele só morreu e é isso. Esse é um problema meio complicado, mas é tenso porque não dá pra simplesmente culpar muito o criador da história, o Gege, por causa disso, né? A indústria de mangás, ela evolui sempre, jovens. Mangás serem mais diretos ao ponto hoje em dia é tanto uma estratégia de marketing pra poder vender um pouco mais, né? Porque, sinceramente, quem que tem paciência pra poder ler um mangá de 500, 600 capítulos hoje em dia que muita gente tem. Eu acho que você tá subestimando a fanbase. vai enrolando muito, ao mesmo tempo que, sinceramente, Fanbase de comissão vai aparecer aí, hein? Cuidado, hein? qual criador de mangás hoje em dia que deve ter a vontade de fazer uma história que dure 500 capítulos, mano? Pra você ficar lá 11 anos tendo que fazer uma história legal, fazer 20 páginas por semana, sem tirar férias, descansando um pouco. Você vai passar um pedaço da sua vida fazendo uma história. Eu queria saber, inclusive, a respeito de você que tá assistindo esse vídeo aqui. O que você acha a respeito dessa coisa da morte dos personagens de Jujutsu? Não esquece de colocar aí nos comentários, beleza? E de qualquer jeito, obrigado por ter assistido. Um beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Fui! Cara, todas as mortes em Jujutsu até agora teve um propósito, né? Teve uma ou outra que a gente fica discutindo, falando, caraca, mano. Pô, essa morte aqui poderia ter sido melhor, ou esse personagem poderia ter sido mais trabalhado. A própria Yuki é exemplo disso. A Nobara, ela não teve tanto impacto, a morte dela, como deveria ter, por causa que não teve tanto desenvolvimento. O impacto da morte da Nobara é mais pelo fato da Nobara ser parte do grupo principal do que da Nobara por si próprio, né? Pela própria personagem. Então, fica nisso, tipo, caraca, mano. Matou uma parte do elenco principal. E depois... né? É isso. Entendeu? Fica nisso. A Yuki é uma personagem, pô, hiper hypada, feiticeira de grau especial. Aparece ela pra lutar, ela morre na primeira luta dela. É isso, pô. É isso. Fica nisso. Jujutsu fica nisso. Mas as mortes, elas têm o... As mortes de Jujutsu, elas têm o seu significado por trás, né? Tipo, a morte do... Tipo, a gente fala agora da estratégia que rolou agora da luta contra o Gojo. A maioria das mortes que rolou, ou no caso todas elas que aconteceram, né? Meio que cada uma delas foi pra... Conforme a estratégia foi rolando, né? Acabou acontecendo a consequência, né, da morte, mas... Teve a sua lógica ali. Hajime chegou pra ganhar tempo. Aí Higuruma foi pra tentar roubar técnico e tal. Aí foi indo de um em um, entendeu? Cada um deles foi caindo, mas teve a sua lógica, entendeu? A Yuki, infelizmente, né, só foi desperdiçada mesmo.
Acho que a Yuki foi sim desperdiçada. Eu acho que ela poderia ter sido bem mais trabalhada. Ou ter um pouco mais de desenvolvimento, não sei. A gente não viu expansão de domínio dela. A gente viu que ela consegue destruir o planeta, né? A gente viu, porra, ela invoca um buraco negro. Não é brincadeira. O que ela faz não é brincadeira. Então, a gente sabe a capacidade dela, mas infelizmente a gente nunca vai ver nada porque ela já morreu. Ela já morreu, então não tem muito que a gente possa fazer. Não tem muito que possamos fazer, entendeu? A do Kenjaku eu aceito, tá ligado? A do Kenjaku eu aceito. Pra mim, teve muita gente que não gostou a parada lá da brincadeira com o Takaba. Tipo, todo mundo tava esperando. Ah, vai aparecer um personagem pica pra lutar com o Kenjaku. Apareceu o Takaba, pô. Fizeram stand-up. Aí o Kenjaku entrou na brincadeira. Quando ele menos esperou, lambida. Lambida no pescoço do Yuta. Olha. Falou, tu é a mãe do Itadori, né? Foi isso, pô. Mas eu acho que, tipo, sim, tem algumas mortes que realmente perdem o peso. Pela quantidade também de mortes acontecendo com frequência, elas acabam perdendo certo peso também de história pra história. Mas as mortes em Jujutsu, pelo menos elas têm um. Pelo menos elas têm algumas delas, ou metade delas, ou maioria delas. Depende de cada pessoa que tá vendo esse vídeo. Mas várias delas têm um certo propósito. Mesmo que mínimo. Mas poderia trabalhar melhor. Acho que o GG poderia trabalhar melhor. Ele falou que ele só quer matar personagem, ele não tem medo de matar personagem. Ele já falou isso uma vez, pelo que eu lembro. Então, é meio complicado, mano. Porque a gente espera um certo trabalho de um personagem, aí ele chega e fala, não, agora eu quero matar ele. Aí fica bem difícil mesmo. Mas enfim, comenta o que vocês acharam aqui embaixo, comenta o que vocês acharam do vídeo. Comenta o que vocês acharam da situação de Jutsu, né, sobre as mortes, enfim. Acham que as mortes são sem propósito ou não? Deixa aqui embaixo. Deixa o like, se inscreve para dar aquela fortalecida e me segue na roxinha, onde eu faço minhas lives. Eu vejo esses vídeos e também assisto o anime da temporada lá. Então, caso vocês queiram ver, o link tá aqui embaixo. E é isso. Muito obrigado que assistiu até aqui. Valeu, até daqui a pouco e... Fui!